Olá, meu nome é Renata, eu sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina e eu venho aqui, por intermédio da disciplina de Fisiologia Vegetal, apresentar um trabalho sobre relações de fonte-dreno e o crescimento vegetativo. Relações fonte-dreno e crescimento vegetativo do meloeiro. O que é fonte e o que é dreno? Fonte são os órgãos responsáveis da planta pela produção de assimilados a partir da fotossíntese. Os principais representantes como fonte da planta são as folhas, porque é nelas que se concentra a maior realização de fotossíntese e síntese orgânica. Já o dreno é aquele que vai receber esses assimilados. Ele pode ser dividido em dreno de consumo e dreno de armazenamento. O dreno de consumo, um exemplo que a gente pode ter, são folhas jovens que estão em fase de crescimento. Bom, essas folhas, elas por serem jovens, não vão apresentar uma produção fotossintética suficiente que supra suas necessidades energéticas e metabólicas. Então, a fonte de folhas mais velhas vão atuar como fonte e direcionar assimilados a esse dreno, que vai ser um dreno de consumo, pois vai consumir essa energia, esses assimilados, para sua maturação. Já um dreno de armazenamento, como o nome já diz, ele vai armazenar esses assimilados. Esse dreno pode ser raízes tuberosas, como a mandioca e a cenoura, e pode ser também frutos, como é o caso que vamos estudar nesse trabalho, que é o meloeiro. O objetivo desse trabalho é estudar as diferentes relações que podem ocorrer na fonte dreno em condições diferentes de planta, de densidade, de número de frutos, de poda, enfim. A poda da planta é um manejo interessante porque ele é usado como um método de controlar o destino desses assimilados. Através da poda, é possível direcionar que os assimilados vão a frutos, ao crescimento de folhas, a produção de mais frutos, a redução da quantidade de frutos e o aumento do tamanho desses frutos, e assim por diante. No presente trabalho, a gente avaliou relações de fonte-dreno em números de frutos por planta diferentes e em densidade de população. Foram realizados os seguintes experimentos. Foram feitas parcelas com 10 a 20 plantas. Nessas parcelas, uma delas foram plantas com 3 frutos ao longo do ciclo, os demais frutos que cresciam foram podados. Outra parcela com 4 frutos ao longo do ciclo, e outra parcela com uma remoção completa de todos os frutos até o fim do ciclo. Além disso, nessas parcelas foram feitas densidades diferentes, de 0,7, 0,5 e 0,4 metros. Os resultados. Bom, plantas com 3 frutos por planta e plantas com 4 frutos por planta não apresentaram uma mudança significativa na porção da sua matéria seca. No entanto, um antigo trabalho mostrou que plantas com 2 frutos por planta apresentam uma maior conformação de matéria seca e menor conformação de área específica das folhas. As plantas que não possuíam nenhum fruto tiveram uma proporção de matéria seca duplicada, que é a porção dos frutos e caules. No entanto, pode-se perceber que a área específica dessas folhas diminuiu. Isso porque, como não havia dreno desses assimilados que a planta produzia, ela não tinha necessidade de uma produção tão grande, por isso diminuiu a área específica da folha. Porém, aumentou a matéria seca, a planta conseguiu se expandir mais por não ter os drenos. Já as diferentes densidades não apresentaram nenhuma mudança significativa, porque o que voga mesmo na conformação da matéria seca e área específica das plantas são os drenos. Concluindo os resultados que a gente obteve nesse trabalho, a gente pode concluir que o aumento da densidade não vai interferir na quantidade de matéria seca, mas a quantidade de frutos vai ter uma grande influência sobre como a matéria seca e a área específica das folhas vão se desenvolver. Outra coisa que a gente pode perceber é que a ausência dos frutos causa uma grande redução na demanda de assimilados que a planta precisa para translocar aos drenos de armazenamento. Isso indica que a planta tem a habilidade de se adaptar a uma baixa demanda e também indica que quando você tem um fruto ou mais na planta, a concorrência pelos assimilados vai ocorrer entre os frutos e não com a planta. A planta vai apenas fornecer e quem vai estar concorrendo por esses assimilados serão os frutos.
Muito obrigada e até a próxima!